O BRICS, você ouviu falar do BRICS Pay? Fiquei sabendo Difícil dessa falar novidade na semana passada e achei interessante. Repita comigo, BRICS Pay. BRICS Pay. É difícil essa palavrinha. Também é conhecido como Pix do BRICS, que eu não sei o que é mais difícil. Pix do falar a BRICS verdade. dá para ser um trava-língua ainda pior. É um quebra-queixo mesmo. É um sistema de transferências instantâneas entre países do bloco, né, dos BRICS, aquele que é alvo de Donald Trump, e está na reta final de testes, deve ser lançado oficialmente no fim do próximo mês. É uma ferramenta que promete mais agilidade e menos custos para turistas e empresas. Mas a gente vai entender melhor sobre esse assunto, como o sistema funciona e como pode beneficiar as transações financeiras entre pessoas desses dois países, conversando agora com o economista Fernando Setti, economista e professor dos cursos de Gestão de Negócios e Relações Internacionais do UniBH. Fernando, mais uma vez, prazer receber você aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Esse assunto um pouco mais delicado, vamos dizer, do que o último que eu tive aqui para poder tratar. Ele falou do Dia dos Pais, lembra? É verdade. Era mais leve. É mais tranquilo. Muito mais leve. Mas explica pra gente essa história do BRICS Pay, né? Como ele vai funcionar e em que ele se difere de outras ferramentas de transferência de dinheiro internacionais que já existem. Bem, a principal ferramenta de transferência internacional que a gente tem hoje é o SWIFT, né, que foi criado lá em 1973, ou seja, está bem consolidado aí, já tem mais de 50 anos, é um sistema consolidado. E é um sistema que a principal moeda, vamos dizer assim, não vou dizer a totalidade, mas 98% das transações ocorre em dólar. Então, existe uma certa dependência do dólar e foi exatamente criada lá em 1973, na época que se rompeu o padrão ouro, que era o que a gente tinha, e passou-se a colocar o dólar como a moeda internacional, de alguma forma, devido à força estadunidense que a gente tinha à época. Então, isso vem se mantendo durante todo o período. E o que a ideia do BRICS Pay vem para poder colocar de alguma forma, é algo que já vem sendo estudado pelos países do BRICS de forma geral, e a ideia é exatamente diminuir um pouco essa dependência que a gente tem do dólar. Qual que é a ideia? A ideia é que as transações entre os países que compõem o BRICS, e aí vamos dizer assim, os principais, né? Brasil, Rússia, Índia e China, basicamente, a transação ocorra entre essas moedas. Então, por exemplo, se o Brasil vai vender para a China, essa transação ocorre em real e yuan. Na realidade, é essa transação que a gente vai ter. É feita uma conversão. É feita uma conversão, mas eu não perpasso essa conversão para dólar, né? Eu não tenho necessidade de fazer uma conversão, depois uma segunda conversão para poder fazer a transação. Então, eu faço essa transação de forma muito mais célere, então eu faço a transação direta, e aí é uma coisa que a gente não percebe normalmente quando a gente faz as viagens internacionais, né? Que, eu paguei em euro, mas normalmente você pagou em euro, mas primeiro passou pelo dólar, do dólar para poder fazer o pagamento. Às vezes você viaja para a África do Sul, né? Não, por mais que você faça o pagamento na moeda local ali, a gente tem essa transação, né? Os diversos mecanismos internacionais, instituições financeiras, elas fazem essa transação em dólar para depois retornar. Então, o que a gente tem é uma transação muito mais direta. Então, essa transação direta, o que envolve necessariamente diminuição de custo, porque a gente tem menos oscilação cambial, né? Então, ao invés de eu passar o real para dólar, dólar para yuan e fazer a mesma coisa de conversão posteriormente, eu faço uma única transação. Então, a oscilação, ela diminui essa dependência do dólar. Em compensação, a gente tem mais oscilação dessas moedas não tão potentes quanto o dólar, né? Não tão estáveis quanto o dólar. Está mais sujeito a questões internas dos países, exatamente. né? Então, a gente tem essa oscilação também que a gente pode ter, né? Então, a gente vê o dólar aqui, né? O real perante ao dólar, a gente tem as nossas oscilações e essas oscilações também podem ocorrer. Então, a gente tem esse porém quando a gente coloca. E aí é só mesmo na implementação que a gente vai verificar. E aí esse aqui é o receio. Para implementar, vai funcionar? Vai. As empresas vão comprar a ideia, ou seja, vão tirar essa paridade do dólar que a gente está tão acostumada? Então, é um ponto que ainda tem que se avançar para poder se estruturar. Tudo bem. Desculpa, Mayara, só uma outra questão que é ligada a isso. Eu percebi, eu pesquisei para tentar entender, o SWIFT é um sistema que não pertence a uma instituição, a uma pessoa, né? Aqui fala o seguinte, que é uma espécie de cooperativa que tem mais de 11 mil instituições financeiras e bancos centrais do mundo inteiro. Então, é mais diluído, inclusive. Quem que vai ganhar dinheiro com esse Pix?
Na realidade, o BRICS, ponto é, PIX, sei lá. quando a gente faz, né, BRICS a Pay. ideia do BRICS Pay de alguma forma, o que você vai fazer? Você vai tirar, o ponto mais importante é retirar essa dependência do dólar, né? O SWIFT, inclusive, não é nem gerenciado pelos Estados Unidos, né? A sede fica na Bélgica, por exemplo. Na Bélgica, foi fundado não tem lá, né? Nada a ver com relação a isso. Então, o que a gente tem é uma menor dependência, porque o SWIFT utiliza o dólar como uma moeda principal, né? E utiliza o dólar como moeda principal, porque quando foi pensado em 1973, a moeda principal era o dólar e continua sendo o dólar até hoje. O que a gente tem são outros mercados, e principalmente o mercado chinês vem muito forte, né? O mercado brasileiro também tem a sua relevância, e a Índia, apesar da gente falar muito pouco sobre a Índia, é um dos maiores mercados consumidores do mundo, né? Então, também tem uma relevância muito grande. Então, na hora que a gente faz essa discussão, você começa a, de alguma forma, uma hegemonia norte-americana que não tinha até então, passa a ser questionada pela força que a China vem tendo. E nas relações comerciais vem melhorando. Muito tem se falado ultimamente em relação a essa dependência do dólar e aos bloqueios políticos que nós vimos nos últimos dias, mais especificamente a aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Nesse caso, como vai ser uma alternativa ao SWIFT, existe, na verdade, uma redução desse risco de bloqueio político, uma vez que não vai passar lá pelo dólar e nem por transações que dependam dos Estados Unidos? Com certeza, né? Isso é um movimento que a gente tem uma menor dependência do dólar e a gente tem uma menor dependência das instituições financeiras norte-americanas, né? Se a gente pensar nas grandes bandeiras de cartão de crédito, elas são bandeiras norte-americanas. E, mesmo que não são, perpassam pelo SWIFT, que vai ter que demandar a demanda internacional de alguma forma. Então, quando você faz essa menor dependência, com certeza as sanções políticas diminuem. A gente tem um caso muito mais economicamente palpável. Quando iniciou a guerra da Ucrânia, a Rússia sofreu sanções, tinha reservas em dólar e os Estados Unidos bloqueou as reservas em dólares da Rússia, ou seja, não permitiu que se retirasse aquele recurso dali. E foi ali que a Rússia, e aí a gente está falando, né, de China, de Brasil, mas foi ali que a Rússia viu a dependência que ela estava dos Estados Unidos e precisava repensar uma fórmula. E ali começaram-se as primeiras discussões sobre o BRICS Pay, ou seja, eram discussões que já existiam, mas que foram avançando muito mais rápido para diminuir essa dependência. Porque hoje, se acontece uma sanção econômica fortemente, assim como a Rússia foi prejudicada, o Brasil poderia ser prejudicado e a China também poderia ser prejudicada. Então eles começaram a enxergar que, se a gente detém uma grande parcela do comércio mundial, por que a gente está dependendo fortemente de um país que tem tantas sanções? Então a gente vai revendo isso. Agora, se isso vai ser utilizável ou não, depende da confiança que esse sistema vai repassar. Lembrando, o SWIFT vem de 1973, né, o uso do cartão de crédito não era tão recorrente, as viagens não eram tão recorrentes, então ele foi ganhando força à medida que a tecnologia também foi ganhando. Sim. Então a gente tem o BRICS Pay chegando com alguma coisa já estável, já sedimentada e que ele precisa ganhar o espaço dele. E para o Brasil é uma grande vantagem, do ponto de vista do agronegócio, né? A gente tem uma relação comercial muito forte, principalmente com Índia e China. Ou seja, se a gente começa, por exemplo, com o agronegócio, uma boa parte da nossa parcela já vai ser utilizada por ali. E aí precisa ter estabilidade nesse sistema para ele realmente mostrar duradouro. Pois é, eu ia te fazer uma pergunta sobre, é realmente necessário, a gente precisa mesmo diminuir a dependência do dólar? Mas você já até respondeu ela de alguma forma, né? Os Estados Unidos estão pouco confiáveis hoje com essas medidas intempestivas do Donald Trump, que, aliás, até às vezes parecem intempestivas, mas não são. Né? Parece tudo muito bem calculado, eventualmente. Eu falei aqui agora há pouco da história da questão dos minerais de terras raras, tem os minerais críticos. Então, quer dizer, às vezes nem é tão intempestivo assim, mas são medidas que surpreendem o mundo. E qualquer coisa ele ameaça, vou subir para 200%, vou subir para 100%. Mas, historicamente, a China e a Rússia também não são lá tão confiáveis. Né? Várias denúncias de dumping e de outras coisas envolvendo esses países. Quer dizer, aí nós vamos sair do dólar como moeda central e vamos cair numa negociação que também pode variar de acordo com o humor dos governos desses países. Será que isso é uma boa? O que a gente tem? Quando a gente vai pensar, vamos voltar praticamente 100 anos atrás ali, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se colocam como a potência do mundo e até mesmo com a Guerra Fria. Então, ou seja, os Estados Unidos era a potência ocidental e a gente tinha a Rússia
como a potência do lado União Soviética, né? Da União Soviética à época. A gente tinha isso. E ele ganhou essa batalha ao fim e ao cabo e se colocou como potência mundial. O que a gente tem hoje é que estão surgindo outras potências mundiais com tanta força quanto os Estados Unidos. É uma coisa, por exemplo, a Alemanha, né? Que com toda a força que teve, depois de passar pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e continua sendo a principal economia europeia, ela sozinha ela não tem um mercado consumidor que o Brasil, a Rússia, a Índia ou a China tem. Então você tem países emergentes que até então não eram uma preocupação, né? A Rússia é um caso muito à parte para a gente estudar, mas são países emergentes, principalmente quando a gente fala do Brasil, que nós não temos nenhum, do ponto de vista político, né? A gente não tem um regime autoritário como a gente tem na Rússia, como tem na China e como tem na própria Índia. Sim. Então, é um país dos mais democráticos, quando a gente olha para essas potências emergentes de alguma forma. Então, a gente está tendo uma reconfiguração do cenário global. Isso demanda tempo, né? Os Estados Unidos não se tornou uma potência mundial de 1910 a 1950. É um processo de 40 anos. E a gente está perpassando esse processo aí, principalmente, vamos dizer assim, após a pandemia, que a gente viu quanto a gente estava globalizado e quanto a gente estava dependente, né? Propriamente seringa. O Brasil teve uma dificuldade enorme de importar seringa, máscara. Então a gente teve uma dificuldade, mas falou, olha, nós estamos muito dependentes globalmente. Então a gente precisa fazer uma discussão de até onde vai essa globalização. E eu acho que é isso que a gente está ajustando globalmente hoje e novas potências estão surgindo. Potências que a gente for falar de China em 1980, era muito pouco conhecida, né? A gente tinha os tigres asiáticos começando a despontar ali, mas a China, a Índia, não era uma discussão. A gente tinha a União Soviética. Então, a gente está numa reestruturação aí, a partir dos anos 2000, uma reestruturação das forças globais de alguma forma. E aí é que a gente se coloca, né? Sozinho com os Estados Unidos não vai ter como a gente fazer esse enfrentamento. A União Europeia tentou fazer esse enfrentamento, com o euro também teve dificuldade. Então, a gente tem uma nova negociação. Na pior das hipóteses, talvez chegamos numa zona BRICS, igual a gente tem a zona euro, de alguma forma. Muito bom. Você perguntou alguma coisa? Na verdade, eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça. Eu não sei se você chegou a responder. Eu acho que você começou, mas é o seguinte. Aqui no Brasil, o sistema do Pix, ele é gerido pelo Banco Central. Ele não passa pelos bancos, nem nenhuma outra empresa privada, né? No caso do SWIFT, ele funciona também independente das empresas. E nesse caso do Pix do BRICS, ele também vai funcionar também de uma forma independente das empresas? Vai ser um acordo entre os países? Como que essa que ficou a minha dúvida? Exatamente. O SWIFT hoje, ele é independente das empresas, né? É óbvio que tem toda uma regulação, e aí é importante, quando a gente fala de regulação, o SWIFT está aí há 50 anos, ela vai aprimorando e vai se ajustando. A mesma coisa do BRICS-Pay. Também vai ser independente dos países. Sim. E vai se aprimorando e se ajustando. Então, a gente tem uma previsão de lançamento para setembro. Não vamos acreditar que a partir de janeiro nós estamos negociando tudo via Pix Brasil, Índia, Brasil, China. Óbvio que não. Mas é uma coisa que a gente vai estruturando e aí depende muito das forças de cada país e dessa conjuntura global para a gente ver realmente o quanto isso caminha. Vou ser muito sincero, eu não esperava isso caminhar tão rápido, né? Eu escuto isso já tem uns 2 anos, falei, gente, isso vai demorar uns 10, 15 anos para vingar. E olha, em 2 anos, como é que a virada já aconteceu? E talvez aconteceu exatamente pela própria sanção que os Estados Unidos impôs à Rússia devido à guerra da Ucrânia, as próprias sanções que vão colocando, ou seja, se viu a necessidade de acelerar esse processo. E vamos ver se acelerou e esse aceleramento não mata a maturidade que precisava ter o projeto, e o projeto nasce natimorto. E eu só quero ver a reação de Donald Trump quando a gente começar a fazer PIX entre os países. Eu quero só ver o que vai acontecer. Tem uma coisa, ele tem razão quando ele fala, né? O PIX atua como bloco nas discussões, mas tem dificuldade de atuar como bloco na defesa dos próprios interesses, né? Toda vez que nessa situação histórica recente, geopolítica recente, que os Estados Unidos apertaram, os países dos BRICS optaram por fazer negociações separadas, né? Eu acho que o Brasil tem que pensar se ele não vai ficar isolado, gritando sozinho também, né? Exatamente. Então, assim, é um bloco que pensa em conjunto muito no comércio internacional e na hora vamos dizer assim, dos embates e dos enfrentamentos, principalmente com a grande potência, que é os Estados Unidos, cada um está tomando a sua medida individualmente. Até porque cada um dos países tem características completamente diferentes, né? Você tem a Rússia
com um sistema político, a Índia com outro sistema completamente diferente, a China com outro completamente diferente e o Brasil com outro completamente diferente. Então, as decisões são tomadas ali. Então, e a gente está falando diferentemente, como, por exemplo, a União Europeia, que necessariamente tem que tomar todas as decisões conjuntas, porque eu estou falando de uma única moeda. Tem um parlamento também único. Exatamente, né? tem um parlamento, tem uma única moeda, é diferente. A União Europeia tem um tratamento, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Reino Unido é outro tratamento, porque são moedas distintas, né? Então são blocos, apesar do Reino Unido estar na Europa, ele não está na União Europeia. Então isso faz com que os tratamentos Mesmo quando estava, a moeda não mudou. A moeda né? também não mudou pela força da própria Libra. A Libra é então forte. a gente tem essa questão e aí cada um vai defender. E aí, como você mesmo colocou anteriormente, cada um está defendendo o seu, e esse aqui é o ponto, cada um vai defender a sua soberania da forma que achar melhor. E essa briga aí de grandes potências, né? Então, assim, a China vai ter um espaço para brigar muito maior do que o Brasil. Então, por exemplo, o Brasil não fez nenhum tipo de retaliação aos Estados Unidos e, querendo ou não, a gente saiu muito melhor do que a gente esperava sair daquele tarifaço de mais 40% sobre os produtos. Então, já diferente da China, que está postergando essa negociação, né? Já era para ter fechado, não conseguiu, postergar mais 90 dias. Então, até quando a gente vai tratando com isso? E deixa algo péssimo para o cenário econômico mundial, que é essa instabilidade, que não permite ninguém crescer, ninguém desenvolver, porque com instabilidade a gente não tem crescimento e desenvolvimento econômico. Mas, olha, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África, Brasil, Rússia, Índia e China, que você citou, né? Tem a África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, os 7 Emirados, que tem a mesma moeda, tem a Etiópia, a Indonésia e o Irã nesse bloco hoje dos BRICS, que é capitaneado por Brasil, Rússia, Índia e China, que são as maiores economias.